Fala pessoal, boa noite. E aí, tudo bem? Tudo bem, Cláudia? Tudo jóia? Dani, Bia, tudo bem? Boa noite. Estamos sem música hoje. Renanzão chegando aí, daqui a pouco a gente adiciona ele. Renan, solicita a entrada aí, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, Cláudia, Renata, Carol. Fala, Chicão, tudo bem? Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês, eu tô num hotel aqui. E aí, Dr. Rômulo, e eu queria saber se o som tá legal, tá? Para vocês darem um joinha aí pra gente, para saber do som. Boa noite, Brunão. Dê um joinha aí, por favor, se o som estiver legal. Sempre 94 em ponto. Bom, pessoal, hoje a live vai ter uma correlação com dor, né? Então a gente vai falar um pouquinho aí talvez do que a gente mais trabalha, né, na clínica, no dia a dia. A gente vai chamar o Renan, um cara que vem estudando muito sobre o assunto já há muito tempo. Então acho que vai dar algumas correlações legais aí. A gente vai tentar puxar algumas coisas para os captores e falar um pouquinho sobre essa questão de dor, né? Eu já vou chamar o Renan aqui e a gente vai começar. A live passada a gente acabou falando um pouco mais sobre empreendedorismo, né, com o André, foi bem legal. Então, e a live de hoje a gente vai puxar para um assunto mais técnico mesmo, com o nosso Renan, que está sem topete hoje. Tudo bem, Renan? Boa noite. Hoje. Beleza, cara? Hoje. Deixa eu ajeitar aqui que tá... Sobe um pouquinho aí, só que tá cortando. Vou ter que pôr para baixo, eu acho. Aí. Tô apanhando aqui, cara. Sou novato nisso. Tranquilo. Aguenta aí. E aí, Renanzão? Fala, Lê. Deixa eu ajeitar Cara, aqui hoje... que tá... Tô na gambiarra aqui, cara. Aguenta aí. Tem problema. No fundo, o importante é sua voz, mas é que aparecendo aí fica mais interessante. Mais elegante, né? Fechou. Agora viu, foi. Jonas? Perdeu o tupete aí, daqui a pouco perde a força. Bom, Renan, você vai conduzindo aí, você que é o maestro, tá? E eu vou entrando no meio, momentos aí que a gente possa participar juntos, tá? Mas eu vou pedir para você começar e conduzindo o tema como você preparou aí, tá joia? Fica à vontade. Beleza. Então, um segundinho que eu vou ajeitar minha colinha aqui. Sem ela a gente não funciona. Então, boa noite aí, gente. Como o Hash falou, um assunto que eu venho estudando, deve ter aí alguns anos, e sempre tentando puxar para a clínica, porque eu sou um cara extremamente clínico. Então, vou falar para vocês o básico da dor e como o Lê falou, Renan, né? Oi? Eu vou pedir para você, cara, agora eu não sei se é só para mim aqui, mas o som tá baixo. Eu não sei se é para mim. Vê agora se melhorou. Tá melhor. Deixa eu ajeitar aqui. Isso. Melhor? Melhor. Tá, beleza. Então, vou falar um pouquinho mais alto, assim fica melhor? Joia. Tá, beleza então, gente. Como o Hash falou, já tem aí uns bons 4 ou 5 anos que eu venho estudando sobre o assunto. Comecei por pura curiosidade e fui gostando, me aprofundando cada vez mais. Foi tema do meu DO, dor crônica também.
relacionada com o sistema nervoso autônomo, que já foi assunto aí também com relação à posturologia. Então, para a gente começar alguns conceitos básicos sobre dor, a ideia é que realmente a gente faça um bate-papo dentro da experiência clínica que a gente tem, dos estudos, da vivência nossa do dia a dia, para tentar relacionar aí com a posturologia. Tá legal o áudio aí, Hash? Tranquilo? Tá, para mim tá bom. Qualquer coisa, pessoal, Beleza. se tiver muito baixo aí, dá um toque para a gente saber, sabe? Tá? Então, vamos partir do Pode seguir. princípio da... Pode ir? Manda bala. Vamos lá. Vamos partir do princípio, então, né, da definição de dor da IASP, que ela é definida como uma experiência sensorial e emocional de ordem desagradável, né? E essa experiência ela está associada a um dano real ou potencial de algum tecido. Então, uma experiência que não necessariamente envolva lesão, que é uma primeira curiosidade, que pode ser novidade aí para uma pessoal. A gente pode ter dor sem lesão. E como envolvem aí aspectos de ordem emocional, de ordem física, que seriam as lesões, de ordem social, a gente não pode pensar em dor sem pensar no atual modelo que tem sido bastante debatido aí, que tem entrado um pouquinho mais de força, o modelo biopsicossocial. Então, são coisas que caminham junto. A gente pode ter a dor pela própria lesão do tecido, como seria aí o mecanismo mais conhecido, seria um componente tecidual, mas também a gente pode ter dor aí por outros desequilíbrios corporais que envolvem aí geralmente uma alteração de funcionamento do sistema nervoso. Essa alteração, muitas vezes, ela começa de cima para baixo, não de baixo para cima, como a gente está acostumado, de ter uma lesão do tecido e gerar dor. Então, isso que foi me despertando curiosidade em conseguir entender como o equilíbrio do nosso corpo, sistema nervoso autônomo, sistema muscular, sistema visceral, como que isso daí pode estar relacionado com o aparecimento e principalmente a cronificação, a não melhora da dor de alguns pacientes. E para isso, como a gente fala que a gente pode ter dor sem ter a lesão, nós precisamos entender um pouco da fisiologia da dor, como acontece a dor a partir de um evento de lesão, que seria o mais esperado. Então, a gente tem que entender a anatomia desse sistema. E a anatomia desse sistema, ela vai começar lá na periferia do nosso corpo. A gente vai ter que ter alguns sensores que vão captar alguns estímulos. E esses sensores, eles estão na extremidade aí de alguns nervos. São terminações nervosas livres. Esses sensores, eles são nociceptores, ou seja, eles são sensores de estímulos nocivos. A gente não tem um sensor de dor, a gente tem só um sensor de estímulo nocivo. E esse estímulo nocivo ele pode ser tanto mecânico, quanto térmico, quanto químico. Então, a partir do momento que a gente tiver uma quantidade de estímulo em alguma região do corpo, estou falando da fisiologia esperada, que seja a partir de um estímulo periférico, a partir da mais simples para a mais complexa. Então, a partir do momento que a gente tiver um estímulo que seja suficientemente forte para gerar uma mudança nesses receptores, a gente pode começar a ter aí um processo de nocicepção. A nocicepção ela é diferente da dor. A nocicepção ela é um processo que vai acontecer o tempo todo no nosso corpo. Seria essa chegada da informação
do sistema nervoso periférico, passando para o sistema nervoso central, chegando a centros superiores ou não. Pode falar. Renan, e assim, só puxando um pouco para a clínica disso aí, né? O que a gente poderia pensar, pensando na fisioterapia, na osteopatia, terapia manual e entre outras coisas, como que a gente poderia pensar, né, nessa questão desse estímulo nocivo para nós, a nossa atuação, pensando nessa periferia, né, nessas alterações periféricas, quais poderiam ser esses estímulos nocivos que poderiam levar a um estímulo central e ser percebido como dor, por exemplo, ser um estímulo que vai poder contribuir para uma cronificação dessa dor, etc. Então, Lê, como eu falei, podem ser de origem mecânica, por exemplo, de compressões, distensões, trações, cisalhamentos. Pode ser um trauma físico que gere um estímulo mecânico substancial. A gente pode ter, por exemplo, algo que é bastante conhecido, que seria a sensibilização química da inflamação. Então, você pega um tecido inflamado, ele vai liberar mediadores químicos que vão fazer com que esses receptores químicos dos nossos receptores eles fiquem mais sensíveis a uma série de estímulos, dentre eles o estímulo mecânico. Então, vamos pegar na nossa clínica, por exemplo, o que a gente chama de dor benigna, uma entorse de tornozelo, entorse aguda, acabei de machucar o meu pé, eu gerei uma lesão tecidual, né, através do estímulo mecânico, e as minhas células lesadas, os vasos, ligamentos, eles vão liberar mediadores inflamatórios que vão ajudar também o processo de cicatrização, mas eles têm uma função de sensibilizar a articulação também para que a gente, por exemplo, não saia pisando, não saia correndo e aumente a lesão naquele local. Então, a nossa articulação ela se torna sensível a uma série de estímulos. Então, nesse caso, a gente tem um evento químico que está me fazendo uma sensibilização mecânica, por exemplo, eu pisar, movimentar o tornozelo. Então, vamos ver um próximo exemplo. Um ponto gatilho muscular, que gera aí toda uma mudança bioquímica naquela região do músculo e acaba sensibilizando também o receptor mecânico. Quando a gente vai pressionar, ele está mais sensível do que outros pontos que estão em tecidos, aí, vamos dizer, em homeostase. E essa passagem é interessante, da periferia para o centro. A gente tem 5 etapas. Então, essa primeira etapa que a gente falou, ela chama de transdução, que seria a transformação, né? Eu tenho um estímulo que vai ser capaz de gerar um impulso elétrico. Então, estímulo mecânico, térmico ou químico, ele vai ser capaz de gerar uma despolarização nesse receptor e vai criar um impulso elétrico. Esse impulso elétrico ele vai ser conduzido até o corno posterior da medula e ele vai ser transmitido, que é o que você comentou, né? Como que vai chegar no sistema nervoso central. Então, a gente saiu da periferia, já passou pelo corno posterior da medula. E dentro da clínica, da terapia manual, qualquer clínica que envolva o estudo da fisiologia, a gente precisa lembrar que todo esse processo, quando chega no corno posterior da medula, a gente tem uma série de interneurônios. E esses interneurônios, eles vão conectar essa região do corno posterior da medula com outras regiões da medula. Então, eu posso ter conexões que vão para o sistema nervoso autônomo, eu posso ter conexões que vão para o sistema motor musculoesquelético. Então, esse processo de transmissão, que nem virou dor ainda, ele só é um estímulo viajando no sistema nervoso. Quando ele fica mantido ele pode começar a criar um estado de sensibilização nessa região, uma alteração do funcionamento fisiológico da região, das transmissões dos impulsos.
que é o que é estudado dentro da disfunção somática. A facilitação medular, a disfunção somática, essa alteração neurofisiológica metamérica. E, se esse estímulo começa a ter potência o suficiente, a gente vai passar para uma próxima etapa, que seria a transmissão. Até aí eu tenho um único neurônio que captou o estímulo lá na periferia e ele correu até o corno posterior da medula. Então já começa a ter essa atividade de nível medular, e se tiver força esse estímulo, ele vai ser transmitido para um neurônio de segunda ordem, ou seja, um segundo neurônio. E justamente o nome desse processo é a transmissão, que são os neurônios aí, principalmente das vias espinotalâmicas, ou seja, da espinha para o tálamo. O tálamo seria uma região já em centros cerebrais superiores, como se fosse um grande centro de análise e distribuição das informações que chegam da periferia para o nosso sistema nervoso central. Então, a gente já está falando de um impulso que tenha um pouquinho mais de constância ou de força. E no tálamo, esse impulso ele é analisado, tem interação com uma série de outras regiões do nosso cérebro. E se esse estímulo for realmente importante e ameaçador para o nosso corpo, ele vai ser transmitido para a nossa consciência, para o nosso córtex. Ele vai ser transmitido e ele vai ser percebido como dor. Então, seria um estímulo de alarme. O corpo ele percebe que aquela alteração periférica ela é uma ameaça. Então, ele vai mandar um aviso e esse aviso em forma de dor. De maneira bastante simplificada, mais ou menos essa a fisiologia básica, né? Show. E ali, Renan, a hora que ele está ali no corno posterior, existe uma série de substâncias, né, que agem ali, né, neuropeptídeos e substâncias aí que são as substâncias da dor realmente, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e onde que pode ocorrer o processo que você pontuou bem essa questão do estímulo, né? Um estímulo brusco que pode ser ameaçador já de imediato, né? Ou um estímulo constante, né? E aí é onde a gente vê muito quando a gente tem estímulos mantidos, né? Como, por exemplo, uma tensão facial muito grande, uma cicatriz patológica, que isso fica se mantendo, uma entorse que foi mal curada, e nós temos ali uma alteração de receptores plantares, onde esse estímulo pode ficar mantido ali por um tempo e afetar esse sistema, né? Mas também isso pode ser modulado, né? Como que funciona e onde que ocorre essa modulação? Beleza. Então, sobre os neuropeptídeos... Um pouquinho mais alto só, Renan, acho que o microfone fugiu aí de novo. Deixa eu puxar aqui. Pessoal, tá travando só para Jéssica ou tá travando para mais gente aí? A ponto de atrapalhar a live. Dá um feedback aí, por favor. Dá 5 segundinhos aí. Pode falar. Beleza, então. Sobre os neuropeptídeos, tem uma série de substâncias, mas a substância P é bastante importante. O glutamato também é um neurotransmissor excitatório que participa aí dessa de impulso. E outro ponto qual foi sobre a modulação. Muito bem. A modulação, na verdade, é esse o grande foco, talvez, que a gente devia estudar em relação à neurofisiologia da dor, é que a gente tem que entender que a modulação da dor ela pode acontecer de diversas maneiras. Então, a modulação ela pode vir do nosso cérebro até o corno posterior da medula, e essa modulação ela é feita por vias de serotoninérgicas, ou seja, com o neurotransmissor serotonina ou com adrenalina. Então, existem, dentro de todas essas análises que são feitas nos centros superiores, vamos supor, o estímulo chegou até a região, ele vai ser analisado e o corpo ele vai tentar suprimir. O tempo todo a gente está tentando suprimir
esses estímulos, porque eles estão viajando integralmente para o sistema nervoso central. É como se fosse a caixa de e-mails, vamos dizer assim, o nosso córtex, onde a gente percebe a dor, é a nossa caixa de entrada, e tem uma série de filtros de spam, para não chegar tanta informação que a gente não precisa, que não seja útil. Então, a modulação ela seria mais ou menos o filtro de spam, para impedir que essa informação ela chegue à nossa consciência o tempo todo, a gente fica sentindo dor e desconforto o tempo todo. Ela vai ocorrer, como eu falei, em vias descendentes, então, ou pela serotonina ou pela adrenalina, que é uma inibição mais pontual, metamérica, ou também a gente tem um sistema opioide, no qual ele jorra aí, opioides endógenos para todo o sistema medular e acaba fazendo uma inibição difusa aí de todos os metâmeros da nossa medula. E uma outra modulação que é muito interessante seria a modulação proposta pelo Mel Zack-Wall, da teoria das comportas, na qual diz, né, que os estímulos mecânicos, proprioceptivos, massagem, manipulação, que sejam, eles vão viajar por fibras mais rápidas do que as fibras que conduzem o impulso de nocicepção. E como chega antes na medula, essas fibras rápidas elas têm algumas conexões com esses mesmos interneurônios que eu falei para vocês. Ela tem uma conexão com um interneurônio inibitório. E esse interneurônio ele é inibitório para a fibra C e a delta, que são as fibras que transmitem a nocicepção. Então, pelo estímulo tátil, ou proprioceptivo, ou esteroceptivo, a gente acaba bloqueando de maneira periférica. Vou nem falar do cabelo do Rodrigão, né? Só responder quem tem, né? Então a gente acaba estimulando o interneurônio inibitório e ele vai bloquear a passagem do nervoso mais dos centros superiores. Então seria aquela ideia de eu bati e eu passo a mão em cima. É justamente para concorrer esse estímulo, eu acabo gerando uma inibição da transmissão da nocicepção. E alguém me falou aí, né, uma martelada no dedo cura dor de cabeça. Esse daí é o sistema de analgesia do opioide, é o sistema difuso, que é o que a gente vê com diversas técnicas. A gente vê hoje diversas técnicas que causam dor no paciente, ou seja, uma técnica que causa bastante dor. Se o paciente ele tem íntegro esse sistema opioide, o que o corpo vai fazer? Ele começa a liberar opioide para esse paciente não sentir dor. E, naturalmente, de tanta dor que o cara sentiu, ele acaba inibindo o motivo inicial da queixa. Vamos classificar assim. Então, é tratar a dor pela dor, né? Exato. E os caras estão fazendo bullying aqui, Leandro. Faz parte, cara. Seja bem-vindo. Estão fazendo bullying. A turminha tá pegando leve hoje. Você não viu o que fizeram com o Romo um dia? Que ele ficou parecendo um fantasminha aqui parado, assim, ó. Travou a live inteira. Putz, sofreu, hein? Tá valendo. E a tensão, você me falou também da questão periférica. Isso daí são coisas que a gente conversa bastante aí nos bastidores até, né? E a gente tem alguns fenômenos quando a gente vai encontrando alguma alteração já dessa condutibilidade neural, do funcionamento do corno posterior da medula, que é um fenômeno chamado de wind-up, ou somação temporal, no qual os estímulos, quando eles são repetitivos, de mesma intensidade, o corpo ele tende a uma habituação, ou seja, ele tende a habituar esse estímulo e inibir ele, né? Quando o sistema não está em homeostase, esse estímulo ele começa a sensibilizar também. Então, creio que seja aí uma explicação de como as tensões mantidas perifericamente elas vão somando
no nosso sistema nervoso central, que ele já provavelmente previamente vem com uma alteração, ele vem se alterando pela constância desse estímulo presente, irritando a região, que vai gerando todo esse processo de facilitação, que uma das características da facilitação metamélica ou medular seria justamente uma hipersensibilidade à dor. Perfeito. Certo? E assim, a gente vê muito essa questão através até da propriocepção do corpo, né? O quanto esse corpo ele tem essa condição de se adaptar, né? Eu costumo dizer muito que dependendo até propriamente da fisiologia desse corpo, né? Tem pessoas que são muito mais adaptáveis e pessoas menos adaptáveis, mas a gente tem aí vamos dizer, simplificando bem, a gente teria um limite de adaptação, né? É quando a gente vê, por exemplo, um paciente que cresceu com uma perna curta, ela está bem adaptada, mas o corpo ele está tendo um certo gasto para manter aquilo, né? E muitas vezes traumas no decorrer dessa vida dessa pessoa, cirurgias que possam ocorrer, alterações de oclusão, tudo isso pode acabar chegando a um estopim para esse corpo, né? Agora eu não aguento mais. Isso é algo que eu consigo ver com frequência na clínica, né? E tentando identificar esse processo aí do desenvolver dessa pessoa, né? Dessa vida dessa pessoa, e entendendo aí que pequenos traumas no decorrer da vida, pequenas adaptações podem levar a um momento de um estresse, né? Desse sistema. E aí a gente pode somar com os fatores biopsicossociais, né? Então o corpo, né, o bio está sofrendo muito, mas pode estar adaptado até chegar a outros sistemas também somado a isso, e é onde vai ocorrendo o processo de cronificação. Não sei se para você isso também faz sentido, como que funciona isso aí. Faz bastante sentido, até o termo técnico para isso seria a carga alostática, né? Para pesquisar o allostatic load. Então, você vai acumulando disfunções de diversos sistemas e isso vai gerando uma maior necessidade de adaptação. Se a gente vai pensar na fisiologia do estresse, isso daí vai aumentando a demanda. Então, é como se no momento eu estou carregando um halter de 1 quilo e cada vez vai colocando mais 100 gramas aqui, 100 gramas ali, em um dado momento são 10 quilos, e isso para o meu sistema ele pode gerar uma quebra de homeostase, ou seja, uma situação de carga alostática que o meu sistema ele não dá conta de gerar o equilíbrio e obviamente o captor que ele funciona 24 horas por dia, né? O captor basicamente é isso também, da hora que ele está funcionando full time, então uma desregulação ele vai gotejando meio que cronicamente. Então a visão que eu tenho em relação à dor é mais essa, a manutenção do captor na dor. Se eu tenho uma tensão, uma contratura crônica do meu trapézio para adaptar, ou do meu com um captor ocular desregulado, eu posso funcionar muito bem, mas a partir do momento que de repente eu sofro um acidente de chicote cervical, alguma coisa, pode quebrar a regulação daquela região e o captor ele aflora, né? Então, às vezes, o captor ele já existia, nem foi uma coisa nova e é onde a gente vai encontrar um retorno ao equilíbrio, né? Esvaziar um pouquinho o copo. Perfeito. Vou dar até um exemplo meu aqui que eu estou vivendo e eu tô achando interessante vivenciar isso. Eu estou até me permitindo vivenciar isso, mesmo sofrendo um pouquinho com sintomas. Eu tenho um dente com resina e ele quebrou um pedacinho, mas um pedacinho mínimo mesmo, né? O dente inferior, vou até mostrar aqui, se quem não quiser ver, fecha o olho. Quebrou um pedacinho. Print aí, ó, dá um print aí agora. Praticamente nada, né? E eu comecei a observar as reações do meu corpo com relação a isso. Comecei a observar principalmente a minha língua. A minha língua começou a adotar um padrão mais baixo, né? A língua teria que estar
no céu da boca, né? Como todo mundo sabe ali, um pouquinho para posteriores incisivos. Não vou mostrar de novo, não. E isso está fazendo com que minha língua posicione um pouco mais baixo e empurre um pouco a minha arcada, está mudando isso. E eu comecei a ter um contato prematuro anterior. Então, minha oclusão está mudando, tá? Eu tenho um pouquinho de mordida profunda, mas isso agora exacerbou realmente. Então, meu contato ele deixou de ser posterior e está um contato anterior. E com isso, em vários momentos do dia, eu estou sentindo uma tensão de masseter muito grande. Isso está gerando uma tensão. Eu começo a querer ter uma dorzinha de cabeça pequena, mas está começando a existir, coisa que eu nunca senti, né? Então, isso agora já tem mais de uma semana e começou a realmente querer piorar mais, né? A ponto de agora eu já querer corrigir, não querer mais vivenciar isso. Então, eu vejo assim, realmente é uma experiência real que muitas vezes isso vai para um processo de manutenção, né? De não correção, por exemplo, isso pode perpetuar 1, 2, 5, 10, e aí acaba que vira um processo onde o corpo ou vai se adaptar muito bem, e aí uma posição que ele pode se adaptar é fazendo uma posteriorização de crânio ali, uma adaptação cervical, e isso pode levar a outras consequências ou não, ou simplesmente se adaptar, né? E aí é o processo onde pode começar aí o que a gente chamaria de uma cadeia lesional, vinda de uma alteração proprioceptiva dentária, que é uma das grandes propriocepções que a gente tem, né? O nervo trigêmeo, um grande influenciador aí. Então, acho que esse é um exemplo bem vivo do que pode ocorrer com o nosso paciente, né? Mais ou menos vivo, né? Tá meio acabadinho, né? Então, Olê, e uma coisa, um insight que me deu agora, até assim, você falou da adaptação da posicionamento do crânio e tal, mas a gente pode nem chegar a ter essa adaptação postural propriamente dita mecânica, mas pela densidade, a gente está falando de um processo muito voltado para o sistema nervoso, né? A densidade de inervação dessas regiões de captor ela é muito grande. Então, o bombardeio de aferência ele se torna muito grande. E às vezes você começa a criar um processo de sensibilização medular mesmo. Você pegar como você falou, o núcleo do trigêmeo aí, ele está conectado com todo mundo que você citou até agora. E às vezes você vai gerando essa contratura. E o que eu vou devolver para você é exatamente isso. Como que eu sei outras coisas assim, que essa é a opinião aí sua. Travou, Renan. Voltou agora aí? Como que, você falou, como que daí deu uma travadinha, pouquinho só. Tá, eu estava falando que agora eu vou devolver a peteca aí para você, que é uma curiosidade minha, mais de opinião, imagino que talvez nem tenha isso daí publicado, nada, mas você quer que eu tente trocar de rede aqui minha, cara? Não, você deu uma travadinha de nada só. Tá, é assim, eu queria saber na tua opinião, o quanto, por exemplo, um processo periférico, vamos supor a dor que eu sinto no meu tornozelo, ela vai desprogramar um captor, ou a dor do meu dente, ela vai desprogramar o captor, o processo inverso, não o captor programando a dor, mas a dor influenciando no captor. O que você acha? Eu acho que as duas vias podem ocorrer, né? Sem dúvida nenhuma, em termos clínicos, né? Como você falou, por estudos e tudo mais, a gente não sabe ainda. Mas o que na verdade, por exemplo, vou dar um exemplo do pé, né? Que já se fala muito lá atrás, né? Gagé, por exemplo, um dos primeiros que começou a pensar em posturologia, Villeneuve, eles falam muito de espinha irritativa no pé, né? Que você não pode pensar em corrigir um sistema tônico postural antes de eliminar essas espinhas irritativas. Então, se você tem, por exemplo, um desequilíbrio desse paciente, não importa qual o motivo,
e esse paciente tem uma calosidade onde gerou um sintoma, não necessariamente a gente está falando de uma perturbação de um captor realmente. A gente está falando de um sintoma que começa a mudar uma pisada, começa a mudar toda uma percepção corporal desse paciente, e isso pode desregular, sim, uma possível alteração no captor postural, né? E aí a gente pode ter isso mantido, mas por conta da dor, exatamente. O mesmo pode ocorrer, por exemplo, com o momento o início de uma cirurgia, né? Que a cicatriz também é tratada muitas vezes como uma espinha irritativa, né? O início é doloroso, então isso gera uma atitude postural, né? E isso pode ser mantido, talvez não no mesmo grau, né? A gente vê um padrão de flexão muito grande numa cirurgia, no começo, uma abdominoplastia, por exemplo. Pode ser que essa pessoa, com certeza ela não vai ficar fletida por muito tempo, mas quando ela volta, aquilo pode ter gerado uma certa aferência, né? Uma certa manutenção desse processo, tanto tecidual como neurológico. E aí esse paciente pode não voltar a um padrão normal, gerando uma alteração do sistema tônico postural. Então, eu acho que sim, a dor em si, ela pode ser um desregulador do captor. Assim como o contrário, como a gente havia comentado antes. Até porque tem uma frase bastante célebre, né? Os tecidos saram, o sistema nervoso lembra. Então, muitas vezes o circuito neurológico está ativado, né? E a intervenção do captor ele vai atuar no circuito neurológico, muitas vezes, né? Para regular a dor. Perfeito. É quase quem bate esquece, quem apanha lembra. É isso aí. Quem apanha lembra. Exatamente. O Renan, ficou uma pergunta lá para trás, cara. Acho que eu não vou lembrar a pergunta perfeitamente, mas era algo... Era da dor piorar depois do tratamento. Isso. Comum aqui, sentir mais dor depois do atendimento. O que você vê aí na sua prática clínica, Renan? Eu vejo que ocorre. Muitas vezes são dores passageiras e locais. Quem teve até no congresso agora pôde ver a palestra do Brian, né? Ele faz um estudo, lógico, sobre a osteopatia, que é objeto aí de estudo nosso. Então, é comum existir dores e, geralmente, aí 24 horas a 72 horas, essas dores elas desaparecem, são dores de pequeno porte. Eu vejo muitas vezes que o paciente crônico ele exibe uma inflamação de maior ou menor grau. Eu acredito que exista aí por toda essa alteração metamérica, a gente favorece uma inflamação tecidual, mesmo que de pequeno grau. E o processo inflamatório ele é preciso para a gente ter a recuperação, a cicatrização do tecido. Então, muitas vezes, eu acredito que o tratamento ele possa aumentar num primeiro momento, ou no primeiro momento não, porque geralmente o paciente ele sai melhor, o nosso tratamento ele vai modular primeiro a dor, mas ao mesmo tempo que você modula a dor, você vai modular o sistema nervoso autônomo, vascular e todos esses responsáveis pelos equilíbrios do tecido. E muitas vezes o corpo ele tem a programação de completar o processo inflamatório para recuperar alguma quebra de homeostase tecidual. Então, acredito que possa ser por isso aí uma das possibilidades. Que aí, se a gente levar um pouquinho, lógico que não tem uma regra, mas o paciente mais mecânico, né? O paciente que tem uma dor no movimento e você vê lá uma disfunção mais mecânica, normalmente esse paciente ele já tem uma melhora e a melhora é gradativa, né? Se ele liberou essa mecânica, a chance dele ter um processo inflamatório ali, aumento de sintomas é muito menor do que aquele paciente mais metabólico, aquele paciente mais crônico. Oi? Vai cair exatamente no que a gente falou. Você está removendo o estímulo periférico mecânico. O estímulo químico ele precisa de um tempo para ele ser resolvido. O mecânico por exemplo, o teste de inibição do captor. Se você desprograma um estímulo de ordem mecânica, ele vai melhorar na hora o teste. Se você desprograma o sistema nervoso, é na hora você está fazendo uma modulação da dor por meio do captor.
E eu vejo mais ou menos isso. O paciente mecânico é exatamente isso. Você manipula, você tira a irritação nociceptiva mecânica. Você não teve toda a mudança metabólica ainda. A gente pode ter dores crônicas de longa duração, que são mecânicas. Não são necessariamente problemas do sistema nervoso. Então, é bem de conta que você falou. O paciente mecânico melhorar na hora. Um dado interessante nesse contexto que eu vi no meu estudo é justamente que os pacientes que tiveram grandes melhoras com o tratamento da cicatriz, eles apresentaram uma piora entre a primeira e a segunda sessão. Então, eles tiveram uma modulação de dor interessante no primeiro contato, né, no pós-imediato, mas a percepção de dor normalizou ou aumentou mediante a primeira sessão. Para depois, na segunda, terceira e quarta sessão, isso começar a cair gradativamente. Então, é um processo que eu vi assim, que foi bem batido, né? Aconteceu em todos os pacientes praticamente, e isso traz, é um dado que é bem clínico, né? Para a gente, muitas vezes, até abordar isso com o paciente, para que ele realmente fique tranquilo nesse processo. E nós também, enquanto terapeutas, também ficarmos tranquilos com essa possibilidade de sintomas que possam voltar ou piorar. Concordo. Ô Bruno, essa live ela ocorre toda semana, tá? Não esse tema, mas a live sim. Mas nós podemos falar mais do tema sem problemas. Dor é sempre bem-vinda, no bom sentido. Pra gente é sempre bem-vinda a dor. Desde que ela vai embora, depois que ela veio, tá susto. O que mais? A Ju mandou aqui, ó, como seria a abordagem para esse paciente crônico que mesmo depois de tratar e orientar sobre todas essas questões, continua sentindo a dor como o paciente crônico que envolve todos esses fatores, o Ju, muitas vezes ele envolve muitos profissionais e hoje, se a gente pega muitas recomendações, casos como pacientes de fibromialgia, ou pacientes de dor, de síndrome miofacial, essas dores aí realmente incapacitantes, não é nem recomendado que você trabalhe em cima da dor do paciente. A recomendação é que trabalhe em cima da função, de você começar a fazer esse cara viver, mesmo que continue tendo as dores, é muito difícil resolver algumas dores, né? Então, aumentar a função, até porque tá fácil para dormir aí hoje. Tudo bom aqui, tranquilo. Eu tô embaixo, né? Porque a internet em cima não funcionou, eu vim aqui para baixo, tô no café da manhã do hotel aqui. Boa. Então, talvez focar em função, eu tenho muitos pacientes que o papo é esse, vamos ver o que você consegue fazer, mesmo com a dor, que você sabe que muitas vezes são casos bem complicados. E tem dado certo. É bem interessante. Antes de eu começar a estudar essa questão de neurofisiologia e essa questão do empoderamento do paciente, né? Eu falava para meus pacientes assim, cara, tem dor que só funciona na pancada, no sentido de, não na pancada de nós realizarmos a pancada, mas no sentido de você dar um pouco de função e esse paciente ir para a função, né? Ele tem que ir para o choque, costumava falar assim, você tem que ir para o choque, para a atividade, para essa dor melhorar. Não é uma dor que vai melhorar de você ficar deitado aqui na maca, né? Depois eu fui vendo mais sentido nisso, clinicamente, fisiologicamente, neurofisiologicamente. Mas é o tal negócio, né? O paciente, se ele for esperar a dor sumir para ele entrar em ação, entra no processo dessa falta de empoderamento, desse medo, né? E muitas vezes, na hora que ele se põe em ação, esse sintoma ele vai retornar um pouquinho, né? Aquele cérebro ele precisa acostumar com esse processo, né? Exato, então, isso daí tem a ver com toda a parte de neurofisiologia da dor, que você vai ter os componentes, né? O afetivo, o motivacional, o comportamental, como que esse cara se comporta
em relação à dor, né? Tem os evitadores, tem os hipervigilantes, os catastróficos. Então, você tem uma série de comportamentos, e esses comportamentos, eles estão ligados à cronificação, justamente porque o cara vai gerar, às vezes, imagina, o cara tem uma hipervigilância, um medo de fazer algumas atividades, ele vai chegar todo hipertônico, né? Travado, ele vai limitando a mobilidade dele. E vai cronificando. E, inclusive, quando a gente pensa assim, até na... Putz, esqueci o que eu ia falar, cara. Sempre acontece isso comigo. Foi mal, velho. Não, de boa. Daqui a pouco eu lembro, é normal. Toda live acontece isso. É que eu comecei a ouvir o que você estava falando, ler a pergunta e aí já fui. Ver aqui a pergunta do Barcão. E depois tem uma pergunta interessante também de anti-inflamatório. Acho que são duas perguntas. Que o Barco mandou aí. Ô Rômulo, controla o tempo aí pra mim, tá? Você sabe que eu não manjo de tempo. Controla aí. Bom, o Barco, ele perguntou quanto tempo o corpo é necessário para um equilíbrio mais metabólico. Em média. Difícil, assim. Hein? Você arrisca? Isso. Hã? Você arrisca? Eu? É. Cara, não. Eu também acho que não arrisco. Eu vejo assim, essa seria uma das perguntas do milhão, né? Você conseguir metrificar isso aí, dar um parâmetro legal. Eu acho que vai depender muito assim, até ser um metabólico ainda depende de onde, né? O que eu vejo assim, por exemplo, quando a gente fala de fígado, aquele paciente clássico hepático, e ele entra na rotina de uma melhora de alimentação, de uma movimentação maior do corpo, a gente tem uma resposta bastante rápida. Agora, se a gente for pensar, por exemplo, ir a fundo mais uma questão hormonal, uma questão mais até mesmo de pressórica, essas coisas, aí eu já, particularmente, eu não tenho números para dar, nem do outro eu não tenho número, mas eu poderia dizer que é uma resposta mais rápida, né? Agora, o paciente metabólico, voltando para o fígado, que continua, que tem uma questão química envolvida naquele fígado, ou por medicamento, ou por alimentação, e isso não é cessado, a gente tem uma questão aí que vai ficar, né? Vai ficar rodando, e é onde entra o processo de mais cronificação, né? Quanto mais a gente tem esse giro de melhora e piora, melhora e piora, pelos mesmos motivos, né? A gente vai tendo essa cronificação ainda mais acentuada. Né? Eu acho que, talvez, para resumir o que você falou, o paciente, o que a gente chama da nossa classificação, são pacientes com desordens de sistema visceral, autonômico e tudo mais. E talvez o metabólico funcional, que não tem ainda grandes alterações em bioquímica, em imagem, que não tenha lesão orgânica ainda, talvez esse cara ele responda mais rápido. O cara da digestão ruim, esse cara da dor de cabeça com alimentação, talvez ele responda um pouco mais rápido. Mas você pega um metabólico global, vamos dizer aí, uma síndrome metabólica, diabetes, hipertensão e dislipidemia, é difícil você controlar um paciente desse. A evolução desde pequenas inflamações até quadros gerais ela é muito mais lenta. Isso daí é fato, né? Aí o Rômulo está apressando você aqui, Lê. Eu quero fazer uma pergunta para você, que eu acho que é importante. A gente falou de mudando totalmente aí o assunto, né? Voltando para a dor. E os pacientes metabólicos são interessantes, porque eles têm uma inflamação sistêmica de baixo grau, então causa uma sensibilização, muitas vezes global. É o caso de fibromialgia, síndromes miofaciais, encontra-se aí algumas alterações de marcadores inflamatórios nesses casos. Bom, peraí que senão eu vou viajar muito. Eu acho importante a gente tocar nesse assunto. A gente falou você me perguntou da inibição, falei da inibição
descendente, da inibição periférica, aí, né, da periferia para o centro. O que a gente pode ter também, que acontece nos pacientes crônicos, que são os casos aí mais avançados de sensibilização central, é uma inversão. Esses pacientes eles podem ter processo de facilitação, ou seja, além do sistema de inibição de dor desses pacientes não funcionarem, eles acabam ativando um botão de facilitação. Então, eles facilitam ainda mais essa passagem aí para nível cortical, de córtex somatosensorial, dos estímulos de nocicepção, que vão ser configurados em dor. E se a gente pensar em efeitos placebo e nocebo, o efeito placebo está geralmente relacionado a uma expectativa positiva. A expectativa vai atuar no sistema de inibição. E o medo, o efeito nocebo, ou seja, o que tem de ruim, geralmente ele está estimulando o sistema de facilitação da dor. Então a gente pega aí, pelo menos aí dentro dos meus estudos posturológicos, é comum a gente ler que o paciente posturológico ele tem dores em vários locais, em várias articulações, dores crônicas, e é uma característica comum também desse paciente que está com uma facilitação para a dor. E a gente sabe que o nocebo, a linguagem, a comunicação, é uma coisa que está andando muito junto, né? Então, queria saber como você se comunica com seus pacientes, né? De repente você vê uma perna curta, um arco desabado, uma rotação de pelve. Como que você passa essa informação ao paciente para não ser agressiva para ele, né? Queria saber como você tem feito. Bom, não é tão simples, né? Porque a gente está falando muitas vezes de coisas estruturais, mas eu costumo abordar primeiro dizendo que todo esse processo ele pode ser normal, né? Que o nosso corpo ele é muito forte em relação a isso, então ele se adapta bem a alterações de assimetria, ele se adapta bem a um desabamento, mas eu procuro evitar esses termos, como o desabamento do arco, né? Inclusive teve um paciente esses dias que veio, que era uma criança, com o pé rodado internamente, né? E a mãe o tempo todo o pé torto, né? E a criança mesmo já estava falando, né? Então, porque meu pé é torto, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi tirar a criança da sala, pus ela para brincar na cama elástica ali fora da sala, trouxe os pais e a gente mudou essa conversa, né? Para evitar essa questão do pé torto. Eu falei, isso aí, muitas vezes essa fala pode gerar mais problema do que a rotação interna. Então, e coloquei para ele como uma adaptação no corpo dele. O corpo dele estava bem adaptado, a gente ia melhorar um pouco essa questão de como que ele ia andar um pouquinho, de como ele ia correr, para ele tropeçar menos, né? Nossa, foi mal aí, galera. São coisas que não dá para controlar, esse barulho aí. Quando a gente fala de perna curta, dificilmente a gente realmente, quando eu não preciso de uma correção, eu até evito. Às vezes o paciente comenta comigo e eu vou tentando falar, não, mas isso aí é uma adaptação legal, seu corpo está acostumado, se for olhar, a maioria das pessoas tem isso aí não gera tanto problema assim, a não ser que seja muito grande, não é o seu caso. Quando eu vou ter que corrigir, não tem muito para onde fugir, mas eu vou também tentando amenizar. Eu preciso avisar que esse paciente ele tem um membro mais curto, senão eu não tenho como indicar realmente o que ele precisa. Eu preciso falar, você vai precisar de uma palmilha por conta disso. Mas a ideia é sempre minimizar esse processo, onde esse membro curto não é algo que vai gerar um problema para a vida inteira dele, que ele não vai conseguir se adaptar a isso, etc. Acho que sempre nessa questão, amenizando e mostrando que o corpo ele tem condição de reparar aquilo, que ele simplesmente está numa desorganização temporária, e por isso que ele está tendo sintomas. Show. Isso aí. Para mim, basta. Isso? Acho que é. Não esperava nada diferente de você. Bom, Renan, acho que a gente vai ter que ir encerrando, cara, porque vai acabar o tempo aqui e aí cai de uma vez, fica ruim. E
O Chicão tá folgado, né? Flatulência. Bom, pessoal, nós vamos gravar essa live aqui e talvez a gente faça aí uns comentários sobre o processo anti-inflamatório, né? Vamos fazer umas discussões nos stories aí sobre isso. Porque não dá tempo acho que de de falar. bate-pronto é coisa rápida, né? No curto prazo tudo bem, no longo prazo tem alguma coisa errada. Pronto, Resumindo, já algo assim. isso. Se a dor é hepática, por exemplo, o anti-inflamatório vai atrapalhar bastante. Se a gente tem um processo inflamatório e a gente quer cicatrizar isso e não só amenizar a dor, o anti-inflamatório vai atrapalhar bem também. Ele diminui o processo de cicatrização. A inflamação é importante para a cicatrização. Então, cortar isso. Paciente neural já muitas vezes é bem-vindo. Se a gente está falando de uma dor química, anti-inflamatório é bem-vindo. Se a gente está falando de uma dor mecânica, anti-inflamatório não. Pronto, acho que já deu para pensar em alguma coisa aí. Valeu, Renan, pela disponibilidade. A gente sabe aí que está com um nenê pequeno, corrido aí. Valeu pelo conhecimento passado. Acho que deu para aproveitar bem. E sempre bom aí ouvir pessoas que entendem de assuntos, que entendem de pessoas, que entendem de algo mais global falar, né? Acho que segue bem essa linha que a gente trabalha. E pessoal, só recordando, né? A gente está com o Telegram lá, tem bastante gente entrando, mas acho que dá para aproveitar muito mais. A gente coloca bastante conteúdo lá dentro, artigos dos assuntos que a gente tem, e possivelmente a gente vai começar a salvar as lives e direcionar para esse pessoal. Então a gente está vendo como a gente vai fazer isso, mas salvar a live a gente já conseguiu gravar realmente, tá? Então convido vocês lá, o canal do YouTube, tá bom? Pra gente tá mais junto aí. Se quiser deixar alguma última mensagem aí, Renan. Eu acho que é isso também, Lê. O Rômulo já tá rasgando aqui já. Fazer ele chorar agora ou daqui a pouco? Quem não sabe aí, são gerações aí que o Rômulo vai adubando aí ao longo desses 45 anos de fisioterapia que ele tem aí. E agradecer aí, valeu, Rominho. Obrigado, Lê. Cara, acho que não. Acho que foi isso daí mesmo e vamos sempre andando juntos, né? Show, sempre. Valeu aí, obrigado. Valeu, Renan. Um abraço. Valeu, boa noite aí. Até mais. Valeu. Boa noite, pessoal, gente. o canal, estão perguntando o canal é Posturologia Osteopática. Por enquanto, talvez ele mude de nome, mas por enquanto é Posturologia Osteopática, tá? Então tem alguns assuntos mais relacionados à posturologia lá. Pode ser que a live vá para lá, a gente está pensando o que a gente vai fazer com isso ainda, tá bom? Mas a gente tem que sair agora. Um grande abraço. Valeu. Boa noite.